Oi, turminha da 61B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático das páginas 48 a 54 e o livro de atividades na página 27, é uma página só. Essas atividades vão valer presença para o dia 27, que é hoje, segunda-feira, e para o dia 30, que é quinta-feira, tá? Então, vai valer para as nossas 3 aulas da semana, ok? Se a gente pegar o livro didático lá na página 48, tá nos mostrando um conteúdo novo que fala sobre a hidrosfera e a atmosfera, tá? Então, vamos lá juntinhos ler e entender esse conteúdo, tá? Então, o que diz aqui? Diz assim, ó. Você já aprendeu que grande parte do nosso planeta é constituído de vários tipos de rochas e solos. Que foi aquilo que a gente viu, né? Que elas são formadas de várias formas, que a gente tem vulcões, que essa lava que vem do vulcão, ela pode se solidificar e virar rocha, que a gente tem também as rochas sedimentares, que são aquelas que vão surgindo a partir do passar do tempo, né, com a areia que vai se fixando, né, temos vários tipos de rochas que nós já vimos, tá? Bom, então aqui fala que também podemos encontrar regiões em que há muita água, porém existe algo que sempre está presente, mas não é percebido nas nossas observações, que é o ar, né, que está em todo lugar. Então, a gente tem uma grande parte de água no nosso planeta e, além disso, o ar que está em todo ele, ok? A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Então, a nossa Terra, nosso planeta Terra, ela tem uma maior parte de água, tá? Se a gente fizer uma porcentagem, ela tem muito mais água do que continente terrestre onde a gente pisa, tá? Mas, se pudéssemos juntar toda a água do planeta, ela caberia em uma esfera menor que a Lua. Entretanto, todas as regiões do planeta estão envoltas pelo ar, tá? Então, se a gente juntasse só a água do nosso planeta, daria mais ou menos do tamanho da Lua, tá? Um pouquinho menor. O ar a gente tem em todos os ambientes, né? Nenhum lugar aqui na Terra é no vácuo, é sem ar, tá? O ar tá presente em todos os lugares. Bom, hidrosfera. Vamos ver o que é a hidrosfera. Região da Terra que corresponde aos rios, oceanos, mares e demais locais com água. Então, a hidrosfera é tudo que tem água, tá? Então, a hidrosfera é o conjunto dos rios, oceanos, mares, lagos, lagunas, icebergs, geleiras, tudo, tá? Que tem água no nosso planeta, ok? Então, essas regiões formam a nossa hidrosfera. Lembrem que hidro vem de água, tá? Esfera de globo, tá? Bom, a maior parte da superfície do planeta, em torno de 70%, é coberta de água. Então, do 100% do planeta, 70% é água, tá? Do total de água, apenas 2,5% é doce. Ou seja, a gente encontra em rios, lagos, lagoas e águas subterrâneas, que são os lençóis freáticos, aquelas que ficam lá embaixo na camada do solo, tá? E também nas geleiras. Então, esses 2,5% de água doce a gente vai encontrar em rios, lagos, lagoas, águas subterrâneas e nas geleiras, tá? A água doce é a mais utilizada, tanto para o consumo humano quanto para o consumo de outros animais e plantas. Então, é a água doce que a gente precisa para viver, tá? Os outros 97,5% da água, do total de 100% de água que tem no planeta, são água salgada.
onde a gente encontra? Nos oceanos e mares, tá? Então, ela não é própria para o consumo. A gente não consegue tomar água salgada, tá? A água salgada não mata a nossa sede, vai nos dar mais sede ainda, ok? Então, a gente precisa de água doce para sobreviver. Desses 2,5% de água doce que tem no nosso planeta, menos de 1% eles estão em condições de consumo. Então, menos de 1% tá pura o suficiente pra gente poder beber, pra gente poder consumir, tá? E aí aqui, ó, tá mostrando a distribuição de água do planeta. Então, aqui o planeta Terra com toda a parte de água, ó. Que aí aqui tá mostrando pra nós que o nosso planeta é muito mais azul do que verde. Aqui mostrando os 97,5% de água. E o que seriam 2,5% de água, ó. Olha o tamanho do pingão de água doce, olha o tamanho do pingão de água salgada e olha o tamanho do pinguinho de água doce, tá? E aqui, esse pinguinho de água doce vira isso aqui, ok? Que seria, ó, tá? A separação em geleiras e gelo glacial, tá? Então, 68,9% desse 2,5% tá em geleiras e no gelo glacial. A gente não consegue pegar, né, que tá lá distante nas geleiras. 31%, ó, 31,1% tá então distribuída lá nos rios, lagos, lagoas, ok? Tá em forma líquida. Aí, desses 31%, ó, praticamente todos os 31%, 96%, ó, tá nas áreas subterrâneas, estão lá embaixo do solo. E só 4% tá nos rios e lagos, tá? Então, vamos aqui, ó. Dos 2,5%, a maioria desses 2,5% tá em gelo, tá? Aí, a partezinha que tá líquida é 31%. Desses 31%, a maior parte a gente encontra onde? Subterrâneo, tá? Só 4% a gente vai achar aqui superficialmente, nos rios e lagos, ok? Então, é isso aqui que tá mostrando pra gente. Que, na realidade, a quantidade de água doce que a gente consegue enxergar, ter contato, é só 4%. E desses 4%, só 1% tá próprio para beber, tá? Então, é muito pouco, muito pouco. O 1% seria um pinguinho assim, ó, de água, tá? Então, pensem assim, ó, se a gente parar de poluir, começar a limpar nossos rios, talvez a gente consiga aumentar aí essa porcentagem de água potável pra gente, de água que a gente pode consumir, que a gente pode beber, tá? Aqui já começa uma conscientização ambiental também, pessoal. A gente gasta água num monte de besteira, num monte de coisa que não precisa, e olha aí, ó, a gente só tem 1% para beber, tá? Depois aqui embaixo fala da atmosfera. Então, fala assim, ó. O que é a atmosfera, tá? Esse átomo quer dizer ar, tá? E esfera, globo. Então, um ar que está no globo, ok? E em volta do nosso planeta existe uma camada de gases com uma espessura de mais de 1.000 quilômetros aderida à Terra por meio de uma força da gravidade, que é chamada atmosfera. Então, aqui em volta do nosso planeta tem uma camada de gás que tá bem grudadinha no nosso planeta, que é chamada de atmosfera, tá? Ela não sai voando porque a gravidade faz com que ela fique fixa aqui neste lugar, ok? Entre os planetas do sistema solar, a Terra apresenta uma atmosfera com composição específica do ar. Então, a gente tem uma quantidade de substâncias certinhas, tá? Então, o nosso ar, ele é rico em nitrogênio,
oxigênio e outros gases. Como quais outros gases? O gás carbônico, que é o que a gente libera quando respira, né? O vapor de água, que a gente também libera quando respira, e o ozônio, que faz lá a camada de ozônio que nos protege dos raios solares, tá? Além dos gases, a atmosfera terrestre também é composta por um material particulado, que são partículas, pedacinhos pequenininhos, em suspensão. Então, a gente tem poeira, cinza, vulcânica, matéria orgânica e outras coisas. Matéria orgânica e cinzas vulcânicas, elas são naturais, tá? O problema é isso aqui, ó, poeira, quando tem as fábricas que liberam aqueles gases que fazem mal pro nosso sistema respiratório, que fazem mal pro planeta, tá? Aí começa a afetar toda a nossa atmosfera. A atmosfera da Terra funciona como um filtro que protege contra parte das radiações que vem do espaço e impede que muitos meteoroides cheguem até a superfície terrestre. O que é meteoroide? O rastro luminoso que esses fragmentos deixam no céu ao entrarem na atmosfera é chamado de meteoro. A popular estrela cadente, os meteoroides que chegam à superfície são chamados de meteoritos, tá? Então, essa atmosfera, ela é uma camada protetora do nosso planeta, tá? Então, além de ter os ares, o oxigênio, por exemplo, que é o que a gente precisa para respirar, ele vai nos proteger de todos os raios solares, né? De todos não, né? De alguns raios solares, para entrar aqui só o que é importante, o que é necessário. E esses meteoroides também, esses meteoros, tá? Ele faz com que eles fiquem mais fragmentados e que desacelerem tanto a velocidade para não entrar aqui fazendo um estrago absurdo, tá? Então, ó, de acordo com a temperatura, a composição e as propriedades apresentadas, há 5 camadas na atmosfera. Então, se a gente analisar, a gente vai encontrar essas 5 camadas, que é a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aqui, ó, na página 49 tem, ó. Então, começando lá de cima para baixo. Então, a mais externa é a exosfera, tá? Então, ela é a camada da atmosfera terrestre, ó, é a última camada da atmosfera terrestre. A exosfera é considerada o limite entre a Terra e o espaço. Então, aqui, ó, quando uma nave ultrapassa a exosfera, ela já está no espaço sideral. Nela são localizados diversos satélites artificiais e telescópios espaciais. Então, ó, os satélites artificiais lá da TV que a gente tem, que passa o sinal, tá aqui, ok? Olha aqui, ó, os meteoros. Depois a gente tem a termosfera, que nessa camada, então, a radiação ultravioleta do Sol é intensa e a temperatura é um pouco mais alta que nas demais camadas. É na termosfera que ocorrem as propagações de onda de rádio. Então, aqui, ó, que vai passar as ondas de rádio. Além disso, é onde o ônibus espacial orbita e é onde a gente tem a aurora boreal, tá? Que é aquele mistura de cores no céu, ok? Depois a gente tem a mesosfera, que aí a temperatura já é mais baixa, ó, muito baixa. Não há nuvens para absorver a energia solar e a camada de que os meteoros se incendeiam. Então, aqui, ó, é onde tem os incêndios dos meteoros para fazer aquela estrela cadente que a gente enxerga. Depois vem a estratosfera, que é a camada que quase não existe gás oxigênio, é bastante fria e nela é encontrado o gás ozônio, tá? Que forma a camada de ozônio que é responsável, então, por proteger a Terra dos raios solares. Então, aqui, ó, na estratosfera que a gente tem a camada de ozônio. E aqui a gente vai ver aviões a jato.
Os aviões a jatos chegam até a estratosfera. Depois nós temos a troposfera, que é a sua temperatura varia de 40 graus, né, até de 40 graus abaixo de zero. É nessa camada que ocorrem as chuvas, trovões, furacões, relâmpagos e tudo mais. A troposfera contém vapor de água, oxigênio, gás carbônico e entre outros elementos, além das poeiras e dos gases poluentes que vêm lá das fábricas, tá? É a única camada adequada para que os seres vivos respirem. Então, a gente só consegue respirar aqui. Pois, à medida em que nos distanciamos da superfície, o ar fica mais rarefeito, fica mais difícil de respirar, tá? Porque as moléculas de ar ficam mais afastadas. Então, a troposfera é a camada que tem contato com a Terra, ó. Aqui é onde a gente tem as montanhas, os aviões que a gente voa, estão aqui na troposfera. Então, de baixo para cima é troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? Então, pessoal, era isso aqui, ok? Aí vocês vão fazer da página 50 até a 54 do livro didático, tá? E lá no de atividades, a página 27. Essas atividades vão valer para hoje e para o dia 30. Dúvidas, mandem um e-mail. Depois que terminarem atividades, também mandem um e-mail. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a turma e a disciplina, porque se vocês não colocam isso no assunto, não tem como achar o e-mail de vocês. Ok, pessoal? Até a próxima aula.